Senhoras e senhores, meu respeitável público, meu respeitável Vitor Sérgio Rodrigues. Opa! Tudo certo, né? Tudo certo e estamos nessa beleza aqui de Puskás Arena. Estou impactado pela beleza do estádio, hein? A gente já conhece muitos por aí, esse daqui é maravilhoso mesmo. Será palco da final da Liga dos Campeões, a gente vai falar da reconstrução do Arsenal. Antes dessa, a gente vai falar também da destruição do Arsenal, o que é que aconteceu para o Arsenal precisar se reconstruir e chegar à final da Champions League. E que era uma coisa natural, né? Depois da saída do Arsène Wenger, era natural que o Arsenal sofresse bastante, porque é um técnico que ficou muito tempo, quase 20 anos, um técnico que mudou o DNA do clube. Eu acho que esse vídeo não pode começar antes da gente falar isso. O Arsenal, e quem leu o brilhante livro Febre de Bola de Nick Hornby, sabia que o Arsenal era um clube que se orgulhava de jogar feio, se orgulhava de ganhar jogando mal. E o Arsène Wenger conseguiu não só fazer o Arsenal virar um time competitivo, ele conseguiu mudar o DNA do clube, conseguiu fazer o Arsenal se orgulhar em jogar bonito, em praticar um bom futebol, e com isso influenciou toda a Premier League. Se hoje a gente gosta do futebol que a Premier League joga, isso tem influência direta do Arsène Wenger no Arsenal, e depois isso sendo contaminado, mas positivamente, né, para toda a Premier League. Então parte daí, e era lógico que, com o passar do tempo, tudo acaba, né, Marcelo Beck? Com o passar do tempo, o Arsène Wenger iria cair de produção, como caiu ainda na própria era Wenger, e depois a ausência do Arsène Wenger, a saída dele, geraria ali uma ruptura que o Arsenal pagou o preço um bom tempo, né? Passou décadas à frente do Arsenal, Arsène Wenger. Entre a temporada de 1998 e 99 até a 16-17 foram 19 temporadas consecutivas jogando a Liga dos Campeões, às vezes melhor, às vezes pior. Se a gente for pegar o retrospecto com o Arsène Wenger, o time ficou 2 vezes fase de grupos, 2 vezes na segunda fase de grupos, porque antes você não ia diretamente para oitavas de final, você tinha uma segunda fase de grupos, 4 vezes quartas de final, 9 vezes oitavas de final, bateu uma semifinal e chegou à decisão da temporada 2005-2006. A semifinal foi aquela 2008-2009, quando acaba caindo contra o Manchester United, que depois joga a final contra o Barcelona. A questão é que com o Wenger, o Arsenal já estava tendo dificuldades nas últimas temporadas, né? Foram 7 temporadas consecutivas sem passar das oitavas de final, e no último ano de Liga dos Campeões com o Wenger, toma um 10-2 do Bayern de Munique no agregado. E na última temporada do Wenger nem se classifica para a Champions, Bess. E aí nesse período o Arsenal viveu 2 problemas básicos. O primeiro, ele contratava muito jogador jovem e esses jogadores demoraram um pouquinho a mais do que o esperado para se desenvolver ou não conseguiram se desenvolver. Então o Arsenal contratou muito jogador jovem e que demoraram para realmente fazer a diferença, e alguns erros de avaliação, falta de sorte ou questão de lesões, que o Arsenal teve muito problema de lesão. Sim. Rosic, Abu Diaby, vários jogadores que se machucaram, Vermaelen, vários jogadores que nunca conseguiram estar saudáveis. E aí, esse é o primeiro problema. O segundo, o Arsenal não conseguiu manter essa base jovem. Fábregas saiu, Van Persie depois saiu. Então, esses 2 problemas somados fizeram com que o Arsenal perdesse competitividade dentro da Premier League. O time ainda não tinha todo o investimento que veio a ter depois, aí começou a vir investimento do Chelsea com o Abramovich, investimento do City com o Abu Dhabi Group, e aí o Arsenal foi ficando para trás. Tanto é que a reta final da era Wenger já é uma reta final com um gosto esquisito. Sim. Com muita gente dizendo ele tem que ir embora, muita gente dizendo acabou, é melhor reconhecer isso e passar à frente. E ainda demorou um pouquinho a ele sair, né, Marcelo? Sim, ele sai na temporada 17-18 sem conseguir classificar o Arsenal para a Champions. O time termina em 6º colocado daquela Premier League. Isso, né, já com resultados insuficientes, sem conseguir passar de oitavas de final de Champions, a última sem nem conseguir classificar. E aí o Arsenal aposta pelo Unai Emery, que é um muito bom treinador, mas eu acho excelente. Muito bom treinador, que não conseguiu se provar em grandes times, né, em grandes clubes, pelo menos no Paris Saint-Germain e no Arsenal. As oportunidades que ele teve, ele não teve o mesmo desempenho que ele tem em equipes médias. Ele transforma times médios em bons times, mas ele não consegue transformar bons times em ótimos times. Em super times. Em super times, né? E no Arsenal ele teve uma temporada e meia. Na temporada completa que ele tem, a 18-19, ele fica em 5º lugar, não leva o Arsenal para disputar a Liga dos Campeões. Curiosamente, ele perde uma Europa League, né? O senhor Europa League, que não ganhou uma Europa League. Perdeu a Europa League para o Chelsea na final, com o Hazard voando e tudo. Mas ele fez essa campanha de 5º lugar
Na época, a Premier League classificava apenas os 4. Sim. Ainda teve isso. Atualmente, você tem a Premier League podendo classificar o 5º, como vai acontecer como aconteceu nesta Sim. temporada e vai acontecer de novo na temporada que vem. Mas o Arsenal ficou em 5º e na Europa League fez uma grande campanha, mas derrotado pelo rival de cidade, o Chelsea. Deixou aquele gosto daquela temporada do Unai Emery meio ruim na boca. Sim. E aí ele foi demitido logo no início da temporada seguinte, ainda na primeira metade, porque os resultados não começaram bem. E chegou quem? Chegou Arteta. O Unai Emery sai, deixa o time na 13ª rodada do campeonato inglês, na 8ª colocação. O Arteta termina o campeonato inglês em 8º. No ano seguinte, repete a 8ª colocação. A pior colocação do Arsenal em mais de 20 anos. Sim. 8º lugar. Repete 2 vezes o 8º lugar. Depois, com o Arteta, na segunda temporada completa dele, mais uma vez não se classifica, termina em 5º lugar o campeonato inglês. E aí vem a série de 3 vice-campeonatos ingleses e o título. E na Liga dos Campeões, volta a disputar e degrauzinho a degrauzinho, né? Com o Arteta volta a disputar e quartas de final, segunda temporada semifinal e nessa terceira temporada chega a decisão. O trabalho do Arteta, eu acho que fica muito claro que é um trabalho em que a direção esportiva do Arsenal falou: nós estamos vendo um norte, mesmo com resultados ruins. Não classificação de Champions, 2 8º lugares, que ele pegou no meio. Sim. Aí você pode falar, beleza, pegou no meio. A outra temporada é uma temporada completa de 8º lugar. E mesmo assim, ele muito fortalecido. E aí o Arsenal dá esse salto que você falou, com 3 vice-campeonatos. E a gente esqueceu, nesse meio do caminho, na temporada 15-16, quando você tinha United em entre safra, City em entre safra, entre a saída do Guardiola, entre a saída do Pellegrini e a chegada do Guardiola, o Liverpool com o Klopp que ainda não tinha engrenado, o Chelsea com o Conte botando fogo no clube. Exatamente, o Chelsea com o Conte brigando com Deus e todo mundo. Aí você falava, caramba, esse título vai sobrar pro Arsenal. O Leicester foi campeão. Alô, Leicester, Brasil. O Leicester foi campeão e o Arsenal ficou em segundo. Então, assim, um vice-campeonato muito amargo. Aí voltando aos últimos 3 vice-campeonatos, que em tese você falaria, são degraus, né? Um time que não estava indo para a Champions, começou aí, brigou pelo título, mas são 3 vices muito amargos, porque o Arsenal liderou em um ótimo momento, em muitos momentos, os 2 primeiros em que terminaram com na mão do City, e depois perdendo para o Liverpool, pós Jürgen Klopp. Sim. Então você falava, caramba, o Arsenal liderou 2 campeonatos e acabou que entregou na mão do City. Aí depois o Klopp foi embora. Quem chegou logo no primeiro ano já ganhou. Furou a fila, a sensação que era que fura a fila do Arsenal, né? O Arsenal era o primeiro da fila e que o Arne Slot furou a fila. Perfeitamente, furou a fila, o Arne Slot já chegou ganhando. E o que o Arteta vai fazer? Mas mesmo assim continuaram dando respaldo, botando muita grana. Sim. E o Arsenal acabou conquistando o título inglês. Tanto que desde a chegada do Arteta, se a gente for pegar, não vamos pegar a temporada 19 e 20, embora o Arsenal tenha feito um mercado de inverno forte já aquele ano, mas pegando as temporadas que o Arteta começou, de 20 e 21 até 25 e 26, o Arsenal é o 6º clube que mais gastou dinheiro no mundo. Eu tenho até anotado aqui, Chelsea, Manchester City, os que mais gastaram dinheiro nesse período. Manchester United... O Arsenal gastou 1,1 bilhão de euros. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Tottenham gastaram mais. Só que o Arsenal foi quem menos vendeu jogadores nesse período. Então, quando a gente pega a famosa balança comercial entre gastos e vendas, o Arsenal é o 3º mais gastador nesse período. O Chelsea e o Manchester United ficam à frente dele. Porque nesse período ele manteve a base, né? Sim. Essa base aí que você tá vendo, de Gabriel Magalhães, de Raya, que chegou um pouquinho depois, mas do Saliba, de Odegaard, o Rice veio um pouquinho depois também. Saka, que é criado em casa, né? Mas você precisa valorizar para não perder, para não acontecer aquilo que a gente falou, né? Sim. Você tem um jogador jovem que, sei lá, toda a Premier League quer, se você não valorizar, então você bota dinheiro para valorizar, para ele manter. Então, assim, você manteve a base esperando um dia essa base dar resultado. Na Premier League deu o resultado. Sim. E agora tem a chance de finalmente conquistar a Champions League. Ainda que, curiosamente, talvez o Arsenal, que foi vice-campeão 3 vezes, fosse mais elogiado do que o Arsenal que ganhou. O Arsenal que ganhou a Premier League ganhou sob críticas de um futebol mais engessado, de um futebol mais pragmático,
que eu pessoalmente, e aí a gente está aqui falando muitas coisas de informação, agora dá um pouquinho de opinião. Eu pessoalmente não condeno, porque acho que no momento em que o Arsenal viu, cara, a gente precisa ganhar. Em outras situações a gente fraquejou, ou em outras situações a gente deixou escapar. Vamos para um modo de segurança. Então eu tenho convicção que esse Arsenal pode jogar muito mais bola do que jogou na Premier League. E acho que a primeira metade da temporada é uma temporada Sim. de um futebol melhor do que terminou. Mas acho que no momento em que você ficou, cara, a gente pode perder de novo. Vamos para um modo de segurança? E que eu não condeno, não. Porque no final das contas, todos querem ganhar. Exatamente. Todo time quer, nenhum time quer jogar bonito e não ganhar. Tem muitos times que querem jogar bonito e ganhar. Isso. É uma forma para ganhar. Ninguém escolhe ou ganhar ou jogar bonito, né? Eu acho que, inclusive, essa dualidade eu acho uma imbecilidade. Todo mundo quer ganhar, mas acho que jogar melhor, vou nem botar o bonito, mas jogar melhor, eu acho que te aproxima de ganhar. Eu confio plenamente nisso. Então, acho que no momento em que viu que ia escapar, ele falou, vamos fazer o feijão com arroz, vamos ser pragmáticos para ganhar. E ganhou. E acho que isso pode até deixar o Arsenal bem leve para jogar nesse gramado final, aqui. Depois que já ganha o título inglês, vem com a cereja do bolo. Se tudo der certo, a gente conquista mais um título inédito na segunda final da sua história. Pra gente ver em números como que esse time dá certo, é a sexta melhor defesa da história do Arsenal. O Arsenal tem uma média de gols sofridos de 0,68 por jogo. É basicamente a cada 2 jogos o time toma um gol, a cada 3 jogos toma 2 gols, para ser mais exato nos números. E é o maior aproveitamento de vitórias da história do Arsenal. O Arsenal tem 71% dos jogos vencidos essa temporada. E se a gente for pegar o top 3 melhores temporadas de vitórias do Arsenal, são as 3 com Arteta. Essa é a 23-24 e a 22-23, quando ele teve mais de 65% de vitórias. Aí vai falar, pô, e o time dos invictos? O time dos invictos, velho, se empatava muito. Exatamente. Não deu certo em outras competições, foi muito bem na Premier League aquele ano, mas é um... Se eu não me engano, são 26 vitórias e 12 empates. E 12 empates. Aquele time tem, durante a temporada, 27% de empates e 63% de vitórias dos jogos. Então esse time ganha mais e toma menos gols do que um time histórico que ficou vencendo exatamente por ganhar e jogar muito bonito. Então, no final das contas, o Arteta diminuiu margem de erro, se defende muito bem, tem muito boa bola parada, não desperdiça bolas, então não dá muitos contra-ataques para o adversário. Consegue trazer o jogo do adversário para o que ele quer, em termos de um jogo mais pausado, um jogo menos de lá e cá, menos caótico. Então, acho que tem esse mérito. E você falou do time dos invictos. O time dos invictos ganhou a Premier League sem perder, uma coisa histórica, né? Nunca tinha acontecido na era... Aliás, nunca aconteceu na era Premier League, só tinha acontecido em todo o futebol inglês lá no século XIX, na época do cachorro com linguiça, já diria um abraço pro Filipão. Tinha nem cachorro assim, naquela época, velho. Exatamente. Então, mais na Champions, cai numas quartas de final pro Chelsea, exatamente porque aquele time fez uma força enorme para manter a invencibilidade no campeonato inglês. Esse time aqui tá na final da Champions e tem ali um sonho de finalmente conquistar, com um time muito competitivo e um time que talvez após ganhar essa Premier League, que, como você falou, todo mundo quer ganhar, e esse time precisava ganhar para validar o projeto, porque senão, se perde de novo, talvez alguém ia falar, cara, os degraus já foram subidos e a gente precisa de... E não ganhamos. A gente precisa de outra coisa, de alguma outra coisa. Técnico para dar o passo à frente. Precisa de outro líder para liderar esse projeto. O projeto está validado com esse título da Premier League e agora, quem sabe, ganhar a Champions League para coroar de vez essa reconstrução desse Arsenal, que demorou um pouco. Sim. É verdade. Mas acho que está reconstruído. Está reconstruído, já é um time vencedor em um clube que há muito tempo deixou de ser um clube vencedor. E uma base jovem. Sim, e essa galera tem e o Arsenal pensando grande. Fala-se que o Arsenal vai com tudo para cima do Julian Álvares. Sim. Se você traz o Julian Álvares ali, você dá uma química para esse meio campo. Tem muito mais a ver com esse ataque do que o Gyökeres, né? Que é uma peça que encaixa difícil, que nessa temporada, apesar dos seus gols, não conseguiu ter o mesmo aproveitamento que ele teve no Sport. E que era natural para quem está chegando, talvez ele possa até melhorar e termina a temporada melhor do que começou. Mas acho que se você tira o Gyökeres, bota um Julian Álvares com a capacidade de associação, acho que tem mais a ver até com o DNA do time. Futebol é muito cíclico, a gente começou o vídeo falando de um time que se orgulhava de jogar mal, que reconstruiu a Premier League, que deixou de ser aquela liga de chutão e de correria para uma liga mais de bola no chão com Arsène Wenger, e que hoje não joga mal como nos anos 90, anos 80, mas que joga um futebol
mais pragmático, engessado e assim voltou a ganhar. Tem várias formas de ganhar, tem várias formas de perder também. Perfeito. E o Arsenal reencontrou sua forma de ganhar no Campeonato Inglês. A gente vai ver no sábado se também é possível ganhar assim na Liga dos Campeões. VS. É isso aí. Já falar para vocês deixarem um like, comentarem o vídeo aqui embaixo, porque é um vídeo que deu um trabalho aqui pra gente apurar. Comenta o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha. Fala, ó o que o VS e o Beckler falaram sobre a reconstrução do Arsenal. Concorda ou não? Já compartilha, porque é sempre muito importante esse engajamento aqui no YouTube da TNT Esportes e nas mídias sociais da TNT Esportes. Valeu, VS. Valeu!